Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E diz o seguinte: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Você pode se sentar. Nesse capítulo, irmãos, Jesus ele inicia esse capítulo falando aos seus discípulos, conversando com seus discípulos. E logo no versículo 5 desse capítulo, no capítulo 14, ele diz uma frase, ou melhor, no capítulo 4, versículo 4, melhor dizendo, Jesus ele fala algo que deixa Tomé com dúvida. E no versículo 5 e disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E aí é que entra a resposta de Jesus. Irmãos, essa resposta à indagação de Tomé é uma das declarações mais importantes que a gente, não é a mais importante, mas é uma das declarações mais importantes que podemos encontrar nos evangelhos. É essa declaração de que Jesus ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. E eu gostaria de analisar com vocês, é claro que a gente não vai se aprofundar de uma forma muito extensa, mas eu gostaria de analisar cada item desse que ele falou: o caminho, a verdade e a vida. Porém, antes de nós nos prendermos nessas frases que ele disse, nesses itens que ele falou do caminho, da verdade e da vida, eu quero chamar a sua atenção para uma declaração que ele deu antes que ele dissesse ser o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: Eu sou. E o que essa declaração que Jesus trouxe significa? Essa declaração de Jesus significa que ele estava declarando a sua divindade. Quando ele disse, eu sou, ele estava declarando que ele era Deus e ele é Deus. E ele diz, eu sou. Aliás, essa declaração não foi uma declaração isolada, porque se a gente corre lá no Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, que diz o seguinte: E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Essa é uma declaração do próprio Deus para Moisés. Ao indagar a Deus, o que eu vou dizer para o teu povo? Como é que eu vou chegar diante deles? E Deus fala, diga, eu sou, me enviou. E essa mesma declaração, Jesus ele dá aqui em João no capítulo 14, não apenas aqui, mas existem outras declarações, onde Jesus ele declara a sua divindade. E uma delas eu gostaria de passar para os irmãos, está lá em João, capítulo 8, no versículo 58, que diz assim, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras, para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. O que aconteceu aqui? Mais uma vez, Jesus declarando a sua divindade. Mais uma vez, Jesus dizendo, eu sou Deus. Porém, os religiosos ali compreenderam perfeitamente que Jesus estava dizendo isso. Mas
eles não queriam aceitar que aquele carpinteiro, que aquele morador de Nazaré fosse o próprio Deus ali, a imagem do próprio Deus vivo. Eles não queriam aceitar isso. E por isso eles pegaram em pedra. Por quê? Porque na lei de Moisés orienta, que todo aquele que blasfemasse do nome do Senhor deveria ser apedrejado. E por isso que esses homens aqui, entendendo que Jesus não estava dizendo a verdade, entenderam que Jesus blasfemava, e por isso que eles pegaram em pedra para atirar em Jesus. Foi por esse motivo. Mas Jesus não mente. Ele é a verdade. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda que aqueles homens não quisessem aceitar, a falta de fé desses homens não anulava tudo aquilo que Jesus é. E ele é Deus, ele é o próprio Deus. Porém, então, vamos prosseguir, vamos continuar mais uma vez dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi isso que Jesus disse. E como nós falamos no início, essa é uma das mais importantes declarações de Jesus nos evangelhos. O caminho. Esse termo, o caminho, não é apenas encontrado aqui, irmãos. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos algumas referências falando a respeito do caminho. Eu só separei uma dessas referências, que está lá em Atos 19, no versículo 9. Quando Paulo, o nosso apóstolo, o grande apóstolo Paulo, estava pregando numa sinagoga. E diz assim a palavra do Senhor, Atos 19. Atos 19, versículo 9, diz assim, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. O caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. E o que essa declaração traz para nós, irmãos? Segurança. Essa declaração traz para nós segurança. Primeiro, Jesus é o próprio Deus, como nós vimos aqui, quando ele disse, eu sou. E ele começa dizendo, eu sou o caminho. Quando ele declara isso, ele não está dizendo um dos caminhos, mas ele está afirmando que ele é o único caminho. Não existe nenhum outro caminho que conduza a Deus que não seja por meio de Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo, essa é a nossa segurança, de que estando em Cristo, nós estamos em Deus. Nós somos filhos de Deus, nós temos essa segurança. Não há outro caminho. Não há nenhum outro meio pelo qual importa que sejamos salvos, que estejamos no caminho certo, não há outro. E ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, isso elimina toda e qualquer proposta para se chegar no céu que não seja por meio dele. Quando Jesus disse isso, eliminou toda e qualquer proposta diferente da dele para que o homem ou a humanidade pudesse acessar a Deus. Essa declaração de Jesus fez isso. Ainda que muitos hoje, ou durante todos esses séculos, buscassem outros caminhos, mas o único caminho que conduz à salvação, que conduz a Deus, se chama Jesus Cristo, e não há outro. Não há outro a quem eu preciso seguir. Não há outro a quem eu devo me reportar, senão somente a Jesus. Porque ninguém vai até Deus se não for por Cristo Jesus. Ninguém mais.
Ninguém vai até Deus se não for por Cristo Jesus. Muitas pessoas, irmãos, entendem que esse caminho é a realização de boas obras. E existem religiões que ensinam isso. Existem religiões que pregam isso, que é o fazer o bem para o próximo. O fazer o bem ao próximo é um dever nosso, amém? Mas não é por fazer o bem ao próximo que nós estaremos bem com o Senhor, que nós estaremos andando e trilhando o caminho da salvação. Não é praticando bem, embora seja uma necessidade nossa. Embora nós devamos praticar o bem. Outras pessoas se acham no caminho por observarem cerimoniais religiosos, por exemplo. Porque observam algum dia da semana, ou observam os cerimoniais judaicos, por exemplo. Ou até mesmo porque vêm à igreja aos domingos, ou na ceia, ou em dia de ceia. Outros acham que estão no caminho porque podem contribuir bem na casa do Senhor, porque têm essa oportunidade, porque têm essa disponibilidade e acham que estão bem com o Senhor, estão no caminho, porque conseguem colocar a mão no seu bolso e serem generosos nas suas ofertas. Existem outras pessoas que entendem estar no caminho porque trabalham na obra de Deus, são dedicados na obra de Deus e fazem com zelo, com amor, e acham que por fazerem isso estão no caminho, estão bem com o Senhor, estão sendo aceitos pelo Senhor. Por causa do seu serviço, ou porque fazem muito bem determinado tipo de coisa, determinada atividade. Estão bem no Senhor, estão no caminho, porque ouvem uma boa palavra, porque estão numa igreja onde se preza a palavra. Entendem que estão no caminho. Mas eu quero te dizer uma coisa. Estar no caminho significa confiar no Senhor, implica em confiarmos no Senhor. E o confiar no Senhor não é apenas uma confissão positiva, não é apenas uma confissão de lábios, mas confiar no Senhor é se comprometer com o Senhor, se comprometer com os seus ensinamentos também. Cumprir aquilo que o Senhor Jesus, na sua palavra, deixou de ensinamento para nós. Não é apenas vir para a igreja, não é apenas trabalhar. Tudo isso é muito bom e importante, mas isso por si só não salva ninguém. Não nos garante estar no caminho, mas estar no caminho, em espírito e em verdade, é confiarmos no Senhor. Como diz a palavra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer é se comprometer com o Senhor. É confiar no Senhor, é fazer a obra de Deus, é ter a Jesus não apenas como Salvador, mas também como Senhor. E como o Senhor, Ele manda e eu obedeço. Isso é estar no caminho. Agora, eu separei apenas duas características de quem está no caminho, que nós precisamos compreender, irmãos. Jesus disse, eu sou o caminho. E nós falamos aqui um pouquinho do caminho, mas eu quero apresentar apenas duas características de quem está nesse caminho, de como nós devemos, de qual é o nosso entendimento para estarmos no caminho. A primeira característica é a autorrenúncia. É a renúncia. Por quê? Porque a palavra diz o seguinte, lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, declara o seguinte, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Você está no caminho, eu estou no caminho, então eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que negar as minhas vontades, as vontades da minha carne. Eu tenho que viver para Deus, para a honra e para a glória do nome dEle. Eu não posso viver ao meu bel prazer, eu não posso. Eu não posso fazer aquilo que me dá na telha, mas eu tenho que andar conforme as orientações do meu Senhor. Tome cada dia a sua cruz. A nossa jornada, irmãos, é longa. A nossa jornada é difícil. Nós precisamos negar a nossa carne todos os dias. Nós precisamos negar o nosso eu todos os dias. Precisamos matar o velho homem todos os dias. Para glorificar ao nome do Senhor, para continuar andando, trilhando nessa caminhada, renunciando às nossas próprias vontades, negando a nós mesmos e fazendo a vontade do Senhor, glorificando ao nome dEle, andando conforme a vontade dEle, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, tendo a oração como estilo de vida, me alimentando da palavra diariamente, porque não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Tomar a nossa cruz e seguir a Jesus todos os dias. Se não for com a ajuda do Espírito Santo, é algo impossível de se fazer, é algo impossível de se acontecer. Porque os três inimigos que nós temos, eles estão ferozes contra nós, eles se levantam ferozes contra nós. A nossa carne se levanta contra nós mesmos, ela milita contra nós mesmos, irmãos, contra a nossa fé. O mundo, o diabo, eles militam contra nós, para que nós venhamos a relaxar em relação às coisas de Deus. Para que nós não venhamos a cumprir aquilo que o Senhor quer, aquilo que agrada ao nosso Senhor. A batalha é ferrenha, mas é possível vencer, porque estamos no caminho, e quem está no caminho foi capacitado para estar no caminho, foi capacitado para lutar. E essa capacitação quem dá é o Espírito Santo de Deus, que está em nós e Ele habita em nós. É impossível para o homem natural, mas para o homem espiritual não é impossível. Basta que tão somente nós venhamos a lutar, estarmos dispostos a lutar. A segunda característica é saber que quem está no caminho não é só vitória. Quem entra para o caminho não anda no mar de rosas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci. Jesus venceu. Mas nós vamos precisar caminhar. Nós vamos continuar na caminhada. Jesus, ele não mente. Jesus nunca mentiu para nós. Na palavra de Deus não está escrito que ao entrar no caminho tudo daria certo. Mas a promessa que ele fez é que aquele que persevera até o fim, esse sim, terá a coroa da vida. Ele não nos disse que ao adentrarmos no barco, que o mar seria de calmaria. Pelo contrário, ele nos advertiu: olha, vocês vão passar por muitas aflições. Mas confiem, estejam seguros em mim. Tenham bom ânimo, eu venci. E a nossa confiança precisa estar em quem? Nele. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, versículo 13 e 14. A primeira característica desse caminho é renúncia. Renunciar às minhas próprias vontades, renunciar à minha carne. E a segunda característica é essa, é saber, é ter consciência de que esse caminho não é um mar de rosas. E por que nós falamos isso? Porque tem muita gente que vem enganada para o caminho. Muita gente vem achando que tudo vai dar certo. Muita gente vem achando que vai ficar rico. Muita gente vem achando que vai sair do aluguel. Muita gente vem achando que as coisas serão ajeitadas. Eu não estou dizendo que Deus não tem esse poder. E Ele tem. Mas o tema central da palavra de Deus é João 3,16. Fala sobre a salvação de uma alma perdida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa que o Senhor fez, a vida eterna. Ainda que eu não tenha aquilo que eu precise nessa vida, a minha segurança está na promessa que Ele me fez, e que não é mentirosa, e que não está sendo distorcida para ganhar vocês. Está aqui registrada na palavra, a vida eterna, aquilo que não perece. Nós não podemos buscar, irmãos, por aquilo que é perecível. E olha que é muita oferta daquilo que é perecível, infelizmente em muitos lugares, em muitos púlpitos. Mas quem está no caminho, quem está nesse caminho, precisa ter a consciência de que mais cedo ou mais tarde vai passar por tempestades, vai passar por tribulações. Mas não é para que se escandalize, é para que dê glórias ao Senhor, é para que seja forjado no Senhor, é para que cresça na estatura que Deus quer. Deserto não é lugar para ninguém morrer. Deserto é para você e eu crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Está passando por dificuldade? Glorifica o nome do Senhor, meu irmão. Está passando por aperto? Glorifica o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quem sai vitorioso é o céu. Quem sai vitorioso é você e eu. É a igreja do Senhor. São nos piores momentos em que a igreja do Senhor cresce. Se a gente para ver ao longo da história, a igreja crescia enquanto ela era muito perseguida. A igreja experimentava o sobrenatural de Deus, o poder de Deus, enquanto era perseguida, enquanto havia escassez, Deus fazia milagres. Ele se revelava ao seu povo. E sabe quando as coisas começaram a desandar? Quando houve um relaxamento nessas aflições. Eu já falei numa outra mensagem, mas eu acho que vale a pena repetir. Um determinado pastor, ele se depara com uma irmã chinesa presa e ele diz para essa irmã: olha, eu vou pedir para a igreja brasileira orar por vocês. Ela disse: não. Nós somos livres. Vocês estão aprisionados com essa falsa liberdade que vocês têm no país de vocês, mas nós somos livres. E isso me fez lembrar, irmãos, Paulo e Silas na prisão. Eu acabei de me lembrar agora de Paulo e Silas na prisão, e a palavra do Senhor declara lá no livro de Atos, capítulo 16, se não falha a memória, que esses homens estavam fazendo a obra de Deus. Eles estavam ali em obediência ao Senhor, e expulsaram um espírito imundo de uma menina, só que essa menina era uma escrava. E escravo tem dono. E os donos ficaram furiosos, foram reclamar
desses homens, porque o lucro deles, essa menina tinha um espírito de adivinhação, e o lucro desses homens havia acabado. A menina foi liberta desse espírito imundo, demoníaco, havia sido liberta, mas eles não quiseram saber disso, eles estavam interessados no aqui e no agora. E Paulo e Silas foram aprisionados, arrancaram-lhe as roupas em praça pública e sofreram açoites ali em praça pública. E não apenas isso, foi-lhes ordenado que fossem presos no cárcere inferior, na pior parte da prisão. E ali, aqueles homens, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, Senhor, mas eu estava fazendo a sua obra, Senhor, mas eu sou um servo seu. Não, eles não fizeram isso. A palavra do Senhor declara que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E a Bíblia declara que perto da meia-noite veio um terremoto naquele lugar. Era o aroma suave, o incenso suave, chegando às narinas de Deus, irmãos. Em meio a aflições, em meio a adversidades. Mas sabe por que eles oravam e cantavam hinos a Deus? Por causa da esperança. Porque eles sabiam no Deus em que eles acreditavam. Eles sabiam no Deus em que eles serviam. Eles sabiam que apesar das adversidades que estavam passando, eles poderiam confiar em Deus e que Deus estaria com eles ali, e houve salvação naquele lugar. Porque Deus estava ali. Esses são os do caminho. Conhecendo, sabendo, conscientes das dificuldades. Conscientes de prováveis perdas. É importante que você que está no caminho tenha consciência de que poderá haver perdas. Perdas humanas, que é o mais importante. E de menos importância, perdas materiais. Será que você está consciente disso? De que servir a Jesus, não negar ao Senhor, de que servi-lo em espírito e em verdade, servi-lo na sua verdade, vai fazer de você e de mim inimigos desse mundo, vai fazer de nós odiados desse mundo, como diz a palavra, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Será que você tem consciência disso? Está escrito. Será que eu tenho consciência disso? É umas implicações do caminho. A porta é estreita, irmãos. Não foi à toa que Jesus disse que a porta é estreita. Não é fácil. Mas é possível por causa do Espírito Santo que nos capacita, que nos faz estar de pé diante de Deus, que nos encoraja a prosseguir. Jesus diz: eu sou o caminho. O caminho. Será que nós, de fato, estamos nesse caminho? Compreendemos as características desse caminho? Ou será que a gente entrou enganado? Ou será que a gente veio para esse caminho com uma outra proposta? É bem verdade que muitos vêm para o caminho da salvação com uma proposta diferente da salvação. Mas ao longo da sua caminhada, a sua trajetória foi consertada? Ou você continua enganado ou enganada? Achando que estando em Cristo, que estando numa igreja séria, uma igreja que preza pela palavra de Deus, tudo vai dar certo para você? J.M. Gray diz em um dos seus hinos: quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? Quem se importa com a jornada quando a estrada conduz para casa, para o lar? E Paulo, ele diz isso também. Em outras palavras, ele diz em Romanos 8,18: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente
não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele também diz em outra parte, essa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso de muito excelente glória. O caminho, ele não é fácil. Ele não é para qualquer um, é para quem tem o Espírito Santo. O caminho não é para qualquer pessoa, é só para quem tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo? Quem reconhece a Jesus como seu Senhor e Salvador. As dificuldades da porta estreita e do caminho apertado, dos obstáculos e dificuldades ao longo da estrada, não devem ser suficientes para nos tirar a alegria da expectativa da chegada ao nosso eterno lar. Está difícil? Está doendo? Está pensando em desistir? Não pare em nome de Jesus. Porque no final tem uma coroa da vida preparada para você e para mim. Não podemos parar, ainda que hajam perdas, ainda que hajam muitas coisas no caminho, não pare. Não pare, é uma ordem do nosso Senhor, não pare, persevere, vai até o final. Porque você já recebeu as condições necessárias para seguir em frente. O encorajador está em nós e nos move a prosseguir. O Espírito da verdade está em nós. É Deus em nós, irmãos. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós não podemos parar, nós não devemos parar. Vamos seguir em frente em nome de Jesus. Ainda que a caminhada fique mais dificultosa, e vai ficar. E vai ficar. Mas ainda assim, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos renovar no Senhor, para que a nossa caminhada não fique impossível. Jesus é o caminho. E o meu foco é nele. Ele é o caminho. 2, Jesus também é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Jesus é a verdade e a verdadeira religião. João 8,32, ele diz isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, há uma distorção nessa palavra, nos dias de hoje. Hoje se trata de conhecer algumas verdades em relação às coisas do mundo, em relação às coisas passageiras. Mas a verdade que Jesus está dizendo aqui é em relação a quem Ele é e em relação a quem nós somos. Não se trata de conhecimento humano, essa verdade. Não se trata da sabedoria tão idolatrada pelos homens da atualidade, da aquisição de informações privilegiadas. Não se trata de nada disso. Se trata da verdade que liberta, da verdade que transforma o homem de dentro para fora, da verdade que nos faz novas criaturas. É dessa verdade que Jesus está falando. É dessa verdade. Da verdade que faz com que nós venhamos a clamar por Ele, por libertação, por entendermos que de alguma forma ou de outra, em algum momento da nossa vida, nós estamos aprisionados e clamamos a Ele, e Ele vem e nos liberta. Jesus é essa verdade, a verdade que liberta. Aliás, a palavra do Senhor fala sobre isso. Colossenses capítulo 1, versículo 13, declara, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É dessa verdade que ele está falando. Da verdade de que eu era prisioneiro e escravo. E que quando
Eu clamei por ele, ele veio, estendeu a mão para mim e me libertou com mão forte. É dessa verdade que ele está dizendo. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está falando dele. O Todo-Poderoso, o grande eu sou. É dessa verdade que ele está dizendo. De alguém que estava aprisionado, de alguém que não podia sair em hipótese alguma, não tinha nenhuma condição de sair. Mas ao clamar por ele, e ele é mais forte do que o responsável pelo cativeiro. O dono do cativeiro não pode encará-lo, não pode. Jesus veio, estende a mão, vem, estende a mão e liberta. É dessa verdade que ele está dizendo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 a 14 diz o seguinte: as quais, melhor dizendo, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É dessa verdade. Como é que eu vou conceber que eu vou morar no céu, irmãos? É uma verdade. Mas quem é que me convence dessa verdade? É o homem? Não, é o Espírito Santo de Deus. Quem é que me convence de que existe um cativeiro e que pessoas precisam ser libertas? Algo que eu não posso enxergar é o Espírito Santo, mediante a sua palavra. Então, as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas pelo que é espiritual. É dessa verdade que Jesus está falando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho e a verdade que liberta, a verdade que transforma o homem, a verdade que não deixa o homem estagnado no pecado. Jesus é a verdade. Aleluia. Sem Cristo, o ser humano mais sábio do mundo está mergulhado em trevas. Jesus é a única verdade que satisfaz os anseios da alma humana. Ele é a verdade que se opõe à mentira. E de que mentira a gente está dizendo? De que está tudo bem. De que sem Deus é possível ser feliz. Isso é uma mentira. De que eu posso viver a minha vida inteira sem Deus. Isso é uma mentira. De que eu posso viver uma vida inteira sem conhecer a Deus. É uma mentira. Porque conhecer a Deus é um mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso amar alguém que eu não conheço? É possível? Para eu amar, eu preciso conhecer, irmãos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amar ao Senhor. Essa é a verdade. Amar ao Senhor, amar a Deus. Eu preciso amar a Deus. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que se opõe à mentira que o mundo prega, que o mundo diz. É uma mentira. Meu corpo, minhas regras. Isso é uma mentira. Uma mentira que a sociedade tem engolido, tem bebido. É mentira. Se você é de Cristo, o seu corpo pertence ao Senhor. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se você pertence ao Senhor, não é qualquer roupa que você veste. Não é qualquer coisa que você vê. Não é qualquer coisa que você bebe.
Mas eu preciso agradar a Deus. Não é qualquer coisa que você faz. Não é de qualquer maneira que você se comporta. Não é igual ao mundo que você se comporta. Essa mentira entrou dentro da igreja. E tem muitos irmãos que vivem nessa mentira, praticando as mesmas coisas ou coisas piores do que as pessoas do mundo. Quer ver um exemplo? Divórcio. Hoje as estatísticas estão exatamente iguais, se dentro da igreja não forem maiores. É uma mentira. É uma mentira que Satanás colocou no coração de muitas pessoas. Tem muitos lugares, aqui graças a Deus não tem, muita gente faz campanha para tudo e fica ali 7 semanas fazendo campanha para ganhar isso, para ganhar aquilo. Mas por que não vai ao joelho por causa do casamento? Por que não faz a campanha de jejum e oração? Por que não sobe um monte para que o Senhor venha restaurar? Por um monte de coisa faz, mas na hora do casamento, não dá mais, vou me separar. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que entrou dentro da igreja e que a gente não pode aceitar, irmãos. Em nome de Jesus. Não podemos aceitar. Não podemos aceitar que podemos andar, nos vestir de qualquer jeito. Não podemos aceitar. A vestimenta do crente é com modéstia. Com modéstia. Sem chamar atenção. É o que a Bíblia nos ensina. Não são os extremos, não são. Com modéstia. Porque se eu ando de qualquer jeito, eu não estou obedecendo às verdades do Senhor, às orientações do Senhor. Aleluia. Muitas mentiras têm sido contadas e, infelizmente, por falta de vigilância, muitos cristãos têm caído, porque não se prendem mais tanto, quanto deveriam na palavra. Mas Jesus é a verdade que se opõe à mentira. Ele é a verdade que liberta, a verdade que transforma, que salva, que restaura, que purifica, que santifica. Jesus. E, como ele mesmo disse, ele é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele é a vida? Porque ele é a fonte e o doador da vida, e veio para nos conceder vida e vida em abundância. Não se trata de uma boa vida terrena, com tudo do bom e do melhor, embora o Senhor nos possa conceder, mas o que o Senhor verdadeiramente veio fazer foi conceder-nos vida eterna. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E no que consiste a vida eterna, irmãos? É fazer parte de um reino onde não há injustiça, onde não há mentira, onde não há dor, onde não há desigualdade, onde Cristo está reinando eternamente pelos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos, onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá morte, onde só haverá alegria, e uma alegria que a carne humana não pode conceber com a mente ilimitada que a gente tem. É uma alegria que excede ao nosso entendimento. É desse reino. É para esse reino que nós vamos. Basta que tão somente venhamos a perseverar nesse caminho, que não é fácil. Venhamos a viver a verdade do Senhor.
e reconhecer a vida do Senhor em nós. Em nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu já citei, mas eu vou citar mais uma vez, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi essa vida que Jesus veio nos conceder. Porque outrora, irmãos, nós estávamos perdidos, condenados ao inferno. Essa é uma realidade que o mundo não fala para você, nem para mim. E que, infelizmente, muitos lugares chamados de igreja não contam, não ensinam, não falam. Essa é uma realidade. Condenação é uma realidade. O versículo 17 do capítulo 3 de João assevera um pouco mais essa realidade, que diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se há necessidade de salvação, de salvar o mundo, é porque o mundo estava em perdição. Sim ou não? E Jesus veio para dar vida. E Jesus veio para impedir que o mundo permanecesse perdido. E a promessa é para todos, irmãos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nem todos querem, nem todos aceitam. Muita gente se escandaliza no meio do caminho. Muita gente começa a dar ouvidos a youtubers e já não crê mais na verdade salvífica, na verdade da palavra. E começa a ir após outros caminhos, começa a pegar um atalho. Muita gente já começa a achar que a vida, essa vida de Cristo, já não é tão bem assim. Por conta dos ataques que tem recebido, por conta das mentiras que tem ouvido e tem dado ouvidos. Mas que o Senhor nos livre disso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Conclusão, irmãos. Jesus é a vida. Conclusão. Só Jesus pode prover acesso a Deus, pois ninguém mais além dele pagou a pena pelos nossos pecados. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou vai, ele disse vem ao Pai se não for por mim. Preste atenção. Ele não falou ninguém vai ao Pai. Ele falou vem ao Pai se não for por mim. Só Jesus pode. E essa é a nossa segurança. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Então você está seguro nele. Eu estou seguro nele. Eu estou seguro de que estou em Deus. Se eu estou verdadeiramente em Jesus, eu estou em Deus. Eu sou filho de Deus. Você é filho e filha de Deus. E já não há mais condenação para você, meu irmão, minha irmã. Se você está em Cristo, não há mais condenação. Isaías capítulo 53, versículo 5 declara, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E por que tudo isso? Porque só Jesus pode prover o acesso a Deus. Se não for por Cristo, não tem salvação. E para finalizar, ainda que outras religiões
e filosofias proponham caminhos diferentes e alternativos para Deus, não se engane. Fuja! Não busque por facilidades. Não passe por atalhos. Entre pela porta estreita e ande pelo caminho apertado. Cristo. Amém? Sem Cristo não há nenhum caminho para o Pai, nenhuma verdade redentora e nenhuma vida eterna. Vou repetir para finalizar. Sem Cristo não há nenhum caminho para o Pai, nenhuma verdade redentora e nenhuma vida eterna. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, pela oportunidade que tivemos aqui nessa noite. Engrandecemos ao teu nome, bendizemos ao Senhor por cada vida aqui presente, por cada um que pôde ouvir, Senhor, e pôde compreender que o Senhor é a nossa segurança. Estar em Ti é estarmos seguros, ó Pai. Que cada um aqui, Senhor, possa viver para Ti, Senhor. Como o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E de que ninguém vai até o Senhor, vai até Deus, se não for por Ti, Pai. Ah, Senhor. Deus, aqueles que não têm andado na verdade, aqueles que não têm verdadeiramente trilhado esse caminho, Pai. Aqueles que não têm, Senhor, vivido, Senhor, a vida que o Senhor conquistou para nós. Que nessa noite, Pai, saia daqui com o coração ardendo, Pai. Que nessa noite, Pai, façam uma aliança contigo, Deus. Que nessa noite, Pai amado, venham, Senhor amado, firmar em Ti, Senhor, viver conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, nesta noite, Senhor, por cada um aqui presente, Pai. Aquele que não está vivendo conforme o Senhor estabeleceu, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha misericórdia, Deus. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha, Senhor amado, falar, Senhor, nesse coração, venha transformar, venha constranger, Pai, e que, Senhor, essa vida, Pai, venha, Pai querido, se arrepender diante de Ti, Pai, e retornar ao caminho, Senhor. Ó, Senhor, talvez tenha aquele que tenha se escandalizado no caminho, Pai, por não compreender, Senhor, que esse caminho não é um mar de rosas, ó Pai, mas é um caminho, Senhor, difícil, Pai. Mas é possível transpor esse caminho, Senhor, por meio, Senhor, do auxílio, da ajuda, do encorajamento do Teu Espírito Santo, Deus. Pai, toca em cada coração, Senhor, aquilo que a minha voz, ó Senhor, o local que a minha voz não conseguiu alcançar, Pai. Que o Senhor, Pai, Espírito Santo de Deus, vá, Senhor amado, aonde o Senhor pode ir, Senhor. E transforma, Senhor, de dentro para fora, Pai. Muda, Senhor, a mentalidade, Pai, que muitas vezes está corrompida, Senhor, com as mentiras do mundo, Pai, e que muitos pensam que é verdade, Pai. Transforma, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, e dá vida, Senhor, e vida em abundância, Deus, para a glória do Teu nome santo, Pai. Eu venho clamar a Ti, Senhor, nesta noite,